Bom dia, pessoal. Está tudo bem com vocês? Bem, hoje iremos abordar as implicações jurídicas da decisão monocrática do ministro Flávio Dino no âmbito da ADPF 1178. A decisão monocrática proferida pelo ministro Dino, no dia 18 de agosto de 2025, representa um marco na defesa da soberania nacional brasileira. Embora o processo origine-se de uma controvérsia sobre a participação de municípios em ações judiciais estrangeiras relacionadas a desastres ambientais, no caso a mineração, como rompimentos das barragens em Mariana e Brumadinho, o ministro extrapolou o escopo inicial para afirmar a ineficiência de atos unilaterais estrangeiros no território brasileiro, incluindo decisões judiciais, leis e sanções. Essa manifestação, que abrange implicitamente sanções como a Lei Magnitsky, tem implicações jurídicas profundas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Dessa forma, a decisão do ministro Dino reforça a soberania nacional como princípio fundamental previsto no artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, declarando ineficazes atos estrangeiros que ofendam a ordem pública brasileira, nos termos do artigo 17 da Lei de Introduções às Normas do Direito Brasileiro. Especificamente, o ministro determinou que leis, atos administrativos, ordens executivas e decisões judiciais estrangeiras não produzem efeitos no Brasil em relação a pessoas naturais por atos em território nacional, relações jurídicas celebradas no país, bens aqui situados ou empresas que atuam no mercado brasileiro, salvo homologação ou cooperação judicial, conforme artigos 105.1, a linha I da Constituição Federal e artigo 26 e 27 do CPC. Embora não citada explicitamente, a decisão abrange sanções unilaterais como a Lei Magnitsky, que permite aos Estados Unidos congelar ativos e proibir transações de indivíduos acusados de violações de direitos humanos. No Brasil, tais sanções seriam ineficazes sem incorporação ao ordenamento interno ou decisão judicial brasileira, pois violam a soberania e a igualdade entre os Estados, previsto no artigo 4º, inciso 5 da Constituição Federal. Isso implica o seguinte: em ineficácia automática, pois empresas e bancos brasileiros, como os oficiados, incluindo a FEBRABAN, não podem aplicar sanções estrangeiras sem autorização do STF, sob pena de violação à LINDB e à Constituição Federal. Precedentes como a ADC 51 reforçam que atos estrangeiros devem respeitar a territorialidade brasileira. Também a proteção ao judiciário, porque a decisão protege magistrados como o ministro Alexandre de Moraes, citado em contexto semelhante, de sanções por decisões internas, vedando submissão à jurisdição estrangeira. Por fim, redunda em efeito vinculante e erga omnes, contra todos, já que a ratio decidendi, ou seja, a decisão, tem efeito geral, conforme artigo 927, inciso 3 do CPC, obrigando todos os órgãos públicos e privados a ignorar atos estrangeiros unilaterais, sob risco de reclamação constitucional, nos termos do artigo 988 do CPC. Isso pode gerar sanções judiciais para anular sanções aplicadas indevidamente, com possíveis indenizações por danos morais. Essa abordagem fortalece a segurança jurídica, nos termos do artigo 5º, inciso 78 da Constituição, mas pode gerar judicialização excessiva, como questionamentos sobre transações internacionais. Em segundo lugar, quanto às implicações jurídicas nos Estados Unidos, podemos dizer que a Lei Magnitsky, como sanção executiva, continua válida, mas sua aplicação extraterritorial pode ser limitada, devido, primeiramente, ao conflito de soberanias. A decisão brasileira pode levar a tensões diplomáticas com os Estados Unidos, vendo-a como desafio à sua autoridade em sanções globais.
As empresas americanas operando no Brasil, enfim, por exemplo, bancos ou com as suas filiais, né, enfrentam dilemas. De um lado, cumprir a lei Magnitsky pode violar leis brasileiras, gerando sanções locais. Ignorá-las pode resultar em multas do OFAC, o Office of Foreign Assets Control. Precedentes como o caso Société Nationale Industrielle Aerospatiale versus United States District Court mostram que cortes americanas respeitam a soberania estrangeira, mas não em sanções unilaterais. Também tem ineficácia prática. Sanções como o congelamento de ativos de brasileiros nos Estados Unidos permanecem, mas transações no Brasil, por exemplo, PIX ou bancos nacionais, de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, não são afetadas, conforme o artigo 17 da LINDB. Isso pode incentivar litígios nos Estados Unidos para contestar sanções, alegando falta do devido processo legal nos termos da 5ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. No direito internacional, a decisão do ministro alinha-se ao princípio de não intervenção, nos termos do artigo 2º, item 1 da Carta da ONU, podendo ser usada em fóruns como a OEA para denunciar a extraterritorialidade americana. Tratados bilaterais Brasil e Estados Unidos, como o de assistência mútua de 1997, exigem cooperação, não imposição unilateral. Empresas globais, como bancos ou grandes operadoras de cartão de crédito, podem hesitar em aplicar sanções no Brasil, temendo ações por descumprimento de leis locais. É importante analisar a validade de o ministro Dino, entre aspas, pescar um caso específico para manifestar-se sobre temas não relacionados. De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, a prática de usar um processo específico como o ADPF 178 sobre mineração e litígios estrangeiros para se manifestar sobre temas em voga, não diretamente relacionados, como este caso, é controversa, mas é possível sob certas condições, embora suscetível de críticas de ativismo judicial. O STF pode emitir obter dicta, ou seja, considerações periféricas, em decisões desde que vinculadas a ratio decidendi, ou seja, o fundamento essencial, conforme o artigo 926 do CPC. Em ADPFs, o relator tem ampla discricionariedade para tutelar preceitos fundamentais, conforme o artigo 1º da Lei 9882, de 1999, podendo expandir o escopo para preservar a soberania. O oficial Febraban, por exemplo, justifica-se como medida para evitar riscos ao sistema financeiro nacional, previsto no artigo 192 da Constituição, mesmo que o caso original seja sobre mineração. É possível que em decisões monocráticas em controle concentrado podem ter efeito erga omnes, ou seja, contra todos, nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9868 de 99, permitindo manifestações amplas para uniformizar a jurisprudência. No entanto, extrapolações excessivas podem violar o princípio da demanda previsto no artigo 2º do CPC e serem vistas como abuso de autoridade, punível pela Lei 13.869 de 2019, sujeitas a correição ou recursos. Críticos, como vários doutrinadores nacionais, argumentam ativismo quando o juiz pesca temas para impor visões pessoais, contrariando a separação dos poderes, conforme o artigo 2º da Constituição Federal. Precedentes como o ADPF 347, que abordou questões sobre sistema prisional, mostram expansões temáticas válidas para tutelar direitos fundamentais. Contudo, se o tema for alheio, como sanções da Lei Magnitsky em um caso de mineração, como a DPF 1178, pode ser questionado via agravo interno ou embargos com risco de anulação parcial pelo plenário. O regimento interno do STF
possibilita a emissão de considerações periféricas no controle abstrato de constitucionalidade. O regimento interno não proíbe explicitamente, mas impõe limites. O artigo 21, parágrafo 1º, permite decisões monocráticas em casos de jurisprudência dominante. E o artigo 95, parágrafo 1º, autoriza a publicação automática de acórdãos, incluindo considerações pertinentes. No controle abstrato, como ADPFs, regidas pela Lei 9882, integrada pelo regimento interno do STF, o relator pode ampliar para preceitos fundamentais, conforme o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, mas deve respeitar a pertinência temática. Controvérsias surgem quando essas considerações periféricas geram efeitos vinculantes, como a DPF 1178, onde o ministro Dino criou presunção de ineficácia para atos estrangeiros, sujeita a referendo pelo STF. Isso pode ser visto como expansão legítima para uniformidade nos termos do artigo 926 do CPC, mas críticos alegam violação ao artigo 2º, que diz respeito à separação dos poderes, configurando jabutis, entre aspas, jabutis institucionais. O Brasil, como signatário de tratados internacionais, adota princípios que sustentam a decisão do ministro Dino. A Carta da ONU, ratificada pelo Decreto-Lei 19 de 1945, enfatiza a soberania, já prevista no artigo 2, item 1, e não intervenção, artigo 2, item 7, vedando sanções unilaterais sem aprovação do Conselho de Segurança. A Carta da OEA, o Decreto 2760 de 98, reforça igualdade, o princípio da não intervenção nos termos do artigo 3º, a linha E. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas protege atos de império, como decisões judiciais contra jurisdições estrangeiras. No direito internacional público, o Brasil segue a imunidade absoluta. Essa postura permite ao STF rejeitar a extraterritorialidade, mas pode gerar retaliações, como na OMC, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, ratificado em 1994, se sanções afetarem o comércio. As controvérsias incluem acusações de isolamento internacional, mas a decisão alinha-se ao artigo 4º, inciso 1, que versa sobre a independência nacional, priorizando o multilateralismo sobre o unilateralismo. Bem, pessoal, por hoje é só. Curtam o vídeo, comentem e compartilhem para todos aqueles que têm dúvidas sobre estes acontecimentos. E isso nos incentiva a continuar a fazer vídeos sobre temas jurídicos de utilidade pública. Muito obrigado por assistirem, até a próxima e fiquem com Deus.